aqui tranquilo, aqui em Indaiatuba. Rapaz, né, pastor? E eu ainda moro no 13º andar, então parece que o frio aqui é maior. Parece que o frio aí é dobrado. ABC, né, Isaac? ABC, você sabe que é frio, né? Mais frio, né? ABC já é frio por natureza, né? Ainda mais no frio mesmo, né? Poxa vida, vamos lá. Podemos começar, não? Pode ir, Bill. Amém. Vamos lá. Nós estamos na nossa aula de batalha espiritual, aula 2, né? Eu ainda estou impactado com a aula 1. Muito. Irmãos, foi uma bênção. Vocês são muito participativos e assim, foi muito agradável essa primeira aula. Se essa daqui de hoje for a metade do que foi a da semana passada, eu vou me sentir realmente satisfeito e completo. Então vamos lá, Deus tem coisa para falar conosco ainda nesse assunto. Glória a Deus. Eu comecei a primeira aula dizendo que nós temos algumas verdades iniciais. Eu até falei para os irmãos que o evangelho não é brincadeira, não é uma diversão e tal. E eu também quis começar essa segunda aula falando algumas verdades importantes a respeito de batalha espiritual, irmãos. A primeira delas é que, na matemática de Deus, eu e Deus somos maioria. Isso precisa ficar claro no quesito batalha espiritual. E para fundamentar esse princípio, eu trouxe aqui esse versículo, né, a primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 4. Filhinhos, vós sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, eu e Deus somos maioria, você e Deus é maioria. Não importa em que contexto isso signifique. Significa sempre que Deus ao meu lado me torna maioria na batalha. Amém, meus irmãos? É a primeira verdade importante para dizer hoje. A segunda é que precisamos entender mesmo que a nossa luta não é carnal. Porque se eu perguntar para qualquer um de vocês, você acredita que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue? Olha o que o texto diz. Efésios 6:12. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Se eu perguntar para qualquer um de vocês, em qualquer canto, em qualquer igreja, você acredita que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue? Eu tenho certeza que pode ser do novo convertido ou mais experiente vai me responder. Não, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Mas na prática, irmãos, a coisa muda de figura. A gente tende a ficar realmente com raiva das pessoas que são usadas pelo inimigo. A gente tende, irmãos, infelizmente, na prática, a evitar. E é evidente que o assunto não é agora sobre isso, mas eu quero aproveitar essa segunda verdade aqui para dizer uma coisa importante para você. Você sabe que o amor de Deus, ele não é condicional. E se ele não é condicional, significa que eu não amo a pessoa por causa de. Guarda isso, não esquece jamais. Eu não consigo amar ninguém por causa de. O amor de Deus é apesar de. Então, promete que você não vai esquecer nunca mais dessa diferença. Eu amo por causa de ou eu amo apesar de? Faz essa pergunta para si mesmo e vê qual é a resposta que aparece no seu coração. Essa é uma resposta íntima, você vai ter que responder para si mesmo. Né? Não é uma pergunta meio que retórica. Então, eu amo as pessoas por causa de ou apesar de? A resposta vai definir se a sua luta é contra a carne ou contra o sangue, ou contra principados e potestades. Então, baseado nessa resposta é que você vai traçar o teu perfil. Se você não está gastando muito tempo de batalha com carne e sangue,
sendo que não é. Eu vou falar ainda mais. Quanto mais tempo a gente gasta batalhando contra carne e sangue, menos tempo a gente gasta com as forças celestiais. Quanto mais força a gente coloca nessa batalha contra pessoas, menos força a gente tem para lutar contra as hostes malignas. E aí a gente acaba virando um boneco na mão do inimigo. A gente precisa tomar muito cuidado para não ser marionete de Satanás. Máxima, aí, pastora, nota máxima. Anota porque isso é máximo. E a terceira verdade importante para a gente começar essa segunda aula é que não há ninguém acima de Jesus. Isso precisa ficar claro, irmãos. Por que eu digo isso? Olha o que o texto vai dizer. Colossenses 2, versículo de número 10. E estáis cheios nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Quando os mais antigos liam esse texto, eles ficavam confusos. Como é que Cristo pode ser a cabeça do principado e da potestade? Porque quando você fala para alguém que ainda está com dificuldade para lidar com a Bíblia, que Jesus é a cabeça do principado e potestade, você pensa que ele é a mente pensante de tudo isso. Ele é o mentor do principado e da potestade. Não, irmãos, não é isso que o texto está dizendo. Basicamente, o que o texto quer dizer é o seguinte, que a cabeça é o ápice do corpo. Ele é o ponto mais alto do corpo. Significa que, em termos práticos, não há ninguém acima de Jesus. Se está dizendo que Jesus é a cabeça de todo principado e potestade, significa que todo principado e potestade estão abaixo de Jesus. Só isso, irmãos. Então, 3 verdades importantes logo de cara aqui. A primeira é que na matemática de Deus, eu e Deus somos maioria. A segunda é que precisamos entender de fato que nossa luta não é contra a carne, não é contra pessoas. E a terceira é que ninguém está acima de Jesus. Aleluia. Dito isso, eu queria falar uma coisa que hoje eu me lembrei dessas 2 histórias. Eu estava montando, né, a arte final aqui, porque estava tudo no meu... Eu anoto tudo no meu celular, irmãos. O dia que eu perder meu celular, eu deixo de secreto. Estou brincando. Tá tudo anotado aqui no celular. Aí o que eu fiz? Eu fui passar hoje para os slides, né? Já melhorou, montar era caderninho? Então, antes era caderninho, agora está aqui no celular, tudo anotadinho. E aí, quando eu fui passar para montar as artes, os slides, eu lembrei dessas 2 histórias, eu vou dividir com vocês. Vamos lá. Estratégias do inimigo. A primeira estratégia do inimigo ele não quer tirar ninguém da igreja. Uau, mas agora o pastor ficou maluco. Agora o pastor levantou uma polêmica aqui, meu Deus do céu. Como é que o inimigo não quer tirar ninguém da igreja? Não, eu sempre entendi que a maior vontade do inimigo era tirar os irmãos da igreja. Não, meus irmãos, não caiam nessa cilada. Satanás não quer tirar ninguém da igreja. O que ele quer é que a pessoa fique lá dentro podre para apodrecer o resto. Não é inteligente para Satanás tirar ninguém da igreja, irmãos. Para que ele vai tirar um crente rixoso da igreja? Para que ele vai tirar um crente que não acredita mais no poder de Deus da igreja? Para que ele vai tirar um crente que só se preocupa com fofoca? Para que ele vai tirar um crente que está mais preocupado com o que o pastor faz com o dinheiro da igreja do que com a espiritualidade? Para quê? O inimigo é inteligente, irmãos. Ele não quer tirar ninguém da igreja. Aí eu me lembrei de uma história de guerra. Olha que interessante. Quando você tem lá uma frente de soldados batalhando com outra frente, e o Guitão tá aí, né, entende mais do que eu dessa parte militar, mas olha que interessante. Você, quando tem um soldado ferido, você precisa deixar esse soldado lá. E por que você tem que deixar o soldado no lugar onde ele está? Leva ele para um lugar seguro e deixa ele lá.
Porque você precisa continuar avançando contra as tropas inimigas para que você, vencendo, ganhando terreno, você consiga voltar para pegar o seu companheiro e levá-lo em segurança para um lugar onde ele fique fora do raio de ação. E por que é importante essa estratégia? Porque se você, na hora que seu colega, seu companheiro é ferido e ele cai no chão e você pega ele e já joga no teu ombro, você deixa de ser um alvo e vira 2. Você amplia o teu raio de alvo para o inimigo. E você, além de agora você não é só uma pessoa que tem mobilidade para se esconder, para se desviar e é um alvo menor. Não, agora você se torna um alvo maior, que você está com o seu companheiro nas costas, perdeu a posição de combate e ainda não vai... Irmão, em vez do inimigo ganhar 1, ele ganhou 2. É matemática pura do céu. Então, a minha dica aqui, nesse estudo, é a seguinte. Se tem um irmão teu ferido, ore por ele, mas não deixa de avançar contra as tropas inimigas. Porque Deus vai te dar condição de uma hora você estar apto a resgatar o teu irmão. Porque se você pegar ele de qualquer jeito e jogar no ombro, você perdeu a batalha. E ainda fez ele perder também. Ninguém ganhou, só o inimigo. Então tome muito cuidado com essa estratégia de guerra. Nós estamos numa batalha, não estamos? Então, se estamos numa batalha, precisamos ter estratégias de batalha. Tome cuidado com isso. A segunda estratégia do inimigo é que ele é observador. Pensa num bicho tinhoso, irmãos. Pensa num camarada que não tem pressa. E eu me lembrei do dragão de Komodo. Presta atenção na estratégia do dragão de Komodo. Ele fica ali na beira da praia, e aí ele observa 2 leões marinhos brigando. E ele deixa o pau rolar. Ele fica ali, ele fica quietinho no canto dele e deixa a treta acontecer. Não é interessante para ele se mostrar ali naquela hora. E aí, quando um dos 2 leões marinhos fica ferido, que é o que acontece, né? Sempre um dos 2 vai sair ferido, ele vai lá, ele fica escondido na moita, esperando esse ferido perder força. Quando o ferido perde força e senta para descansar, ele vai lá por trás, vai lá e lambe a ferida e volta para trás da moita. Irmãos, é o dragão de Komodo, isso é a natureza que faz isso. E quando ele volta para trás da moita, ele fica observando por dias a toxina agir na ferida do leão marinho. E ela vai agindo e o leão marinho vai ficando cada vez mais fraco, cada vez mais moribundo, até o ponto que ele morre. Quando ele morre, o dragão vai lá e devora. Satanás faz exatamente isso. Satanás não mostra a cara quando 2 crentes brigam na igreja. Satanás não mostra a face dele quando ele põe inimizade na sua família. Satanás fica atrás da moita esperando um dos 2 feridos cansar. E quando um dos 2 feridos cansa, ele vai lá e lambe a toxina. E ele espera definhar para que ele possa devorar. Vamos tomar muito cuidado com isso, irmãos. Por que não é interessante para Satanás se mostrar para o crente? Porque ele sabe que o crente falou em nome de Jesus, acabou toda a história dele. Mas ele fica na moita, espreitando, esperando pacientemente o ferido se revelar. Então vamos tomar cuidado com isso. Vamos vigiar mais e vamos ajudar mais os feridos, irmãos. Há muitos soldados feridos, há muita gente ferida na igreja. Você percebeu que são 2 estratégias aqui que envolvem ferida. Né? A igreja não pode ser uma máquina de ferir, mas infelizmente é. E quando ferir, irmãos, nós precisamos ajudar os nossos irmãos. Primeiro é avançando contra o inimigo. Segundo, é tirando o nosso inimigo do raio de ação do dragão de Komodo. Amém, queridos? Vamos para a próxima aqui. Lembrando que se alguém tiver alguma observação, alguma pergunta no meio, fica à vontade, tá bom?
Vamos lá. A batalha de Daniel. Eu coloquei o texto aqui de Daniel, capítulo 10, dos versos 1 ao 21. Mas é um texto extenso, né? Se eu pedir para os irmãos lerem aqui, a gente vai perder um pouco de tempo. Então, eu quis resumir esse texto aqui, que é tão famoso, né? O jejum de Daniel. É tão famoso, é o texto mais utilizado pelas campanhas, irmãos, das igrejas. Eu acho que não tem um texto mais usado do que esse. Mas eu quis resumir esse texto aqui para deixar claro como é que Daniel se comportou na batalha espiritual que ele enfrentou, irmãos. Isso é muito significativo para nós. Vamos lá. Resumidamente, esse texto ele trata o seguinte: o Império Persa estava impedindo uma promessa de Deus para o seu povo. Isso fica claro no versículo 1. A segunda coisa que a gente precisa entender é que Daniel decide se envolver nessa batalha por 21 dias com jejum e oração. Então, irmãos, aqui fica claro quais são as nossas ferramentas, quais são as nossas armas na batalha espiritual. Jejum, oração e conhecimento bíblico, irmãos. Não abra mão dessas armas. Eu sei que isso é clichê para você, você já deve ter ouvido isso 1 trilhão de vezes, mas é sempre bom reforçar. É sempre bom. E a terceira coisa aqui, para resumir esse texto, é que se o Império Persa, né, se o príncipe da Pérsia estava impedindo uma promessa de Deus para o seu povo, ali impedindo, estava resistindo, o anjo veio a Daniel e disse o seguinte, que o Império Persa ia ser dominado pelo Império Grego. Acabou, fim da história. Irmãos, as coisas com Deus são simples assim. Resumindo a história da batalha de Daniel, é que Daniel se pôs no meio entre a promessa e o cumprimento da promessa. Resumindo a história de Daniel, é que Daniel entendeu que quando Deus promete, ele cumpre. E quando Daniel entende isso, Daniel se coloca como intercessor. Daniel se coloca como um agente ativo da batalha. Em outras palavras, crente, não dá para você assistir o seu povo ser massacrado e ficar calado. Não dá. Não é concebível no reino celestial que nós cristãos, que temos as ferramentas na mão, não façamos uso das ferramentas. Não é concebível espiritualmente nem biblicamente que sejamos negligentes com a nossa ação em tudo isso. Deus resolve as coisas de um jeito simples, mas o processo, Deus conta conosco. Deus pode dar uma palavra só e acabar com tudo, mas Ele conta conosco no processo, irmãos. E para ficar claro aqui que Deus é quem manda na parada, Deus envia o anjo Miguel. E quando ele envia o anjo Miguel, aí acabou a conversa do príncipe da Pérsia. Acabou. Porque a palavra Miguel significa quem é como Deus. O anjo Miguel significa uma pergunta. Irmãos, eu falava isso para os adolescentes, né? Eu dei muita aula para adolescentes, né? E eu falava assim para eles, que com adolescentes tem que usar muito essas alegorias, né? Eu falava assim, olha, um dia Satanás disse que ele era maior que Deus, aí Deus nem respondeu, Deus ignorou ele. Sabe como que Deus ignorou? Deus enviou Miguel. O nome Miguel significa quem é como Deus. Fica quietinho, Satanás. Deus não tem tempo para discutir com o inimigo, irmãos. Deixa o inimigo praguejar. Toda vez que o inimigo vai falar que ele é o cara, ele olha para Miguel, aí ele vê, caramba, eu odeio o significado do nome do Miguel. Eu fico imaginando... Tipo, nem compensa, né, Isaac? Então chega. Que ele nem compensa. Não, você imagina o inimigo olhando para Miguel falando, que ódio do nome desse cara. Esse cara podia ter qualquer nome, mas essa pergunta acaba comigo. Eu não consigo responder essa pergunta.
Olha o nome do Miguel. Quem é como Deus? Acabou a conversa, príncipe da Pérsia. O seu reino vai ser dominado por o Império Grego. Vai acabar toda a sua história e você não vai impedir aquilo que Deus tem para a vida do seu povo. Se Deus diz que é 70 anos de cativeiro, acabou. Vai dar os 70 anos e você não vai impedir. Ponto final. Amém, irmãos? Com Deus é assim. Deus, o próprio Daniel diz que é Deus quem estabelece, Deus quem destitui os reis. Aleluia. Vamos lá, próximo tema aqui, importantíssimo na batalha espiritual. Esse aqui é o mais utilizado de todos, eu não tenho dúvida. Para falar a verdade, irmãos, o Antigo Testamento não trata muito de batalha espiritual. Porque para o Antigo Testamento, presta atenção que eu vou dizer aqui, para os escritores do Antigo Testamento, para o raciocínio hebraico, tudo começa em Deus e termina em Deus. Então, se tudo começa em Deus e termina em Deus, significa que Deus é soberano e não é ameaçado por nada. Já no Novo Testamento, quando é que essa situação muda um pouco de figura? Lá no deserto. Quando Satanás enfrenta Jesus, ali, para o nosso raciocínio misturado com a cultura grega, começa-se a dar mais ênfase à questão da ação de Satanás no reino de Deus. Porque se ele foi capaz de não enfrentar, mas se ele foi capaz de atormentar o nosso Senhor Jesus, ele também é capaz de atormentar os filhos, né? Os seguidores, os discípulos de Jesus. Por isso que se preocupou um pouco mais com essa cultura, com essa ideia de uma batalha, né? Por isso que a gente começou a dar mais ênfase à questão da batalha em si. Porque Satanás foi audacioso, petulante e foi lá tentar Jesus. E é interessante que o que mais Satanás tentou fazer lá no deserto foi interromper o raciocínio da relação de Deus com Cristo. Irmãos, nunca esteve em jogo ali o poder. A discussão ali nunca foi o poder. Sabe qual era o alvo da discussão ali naquele momento? Era só para Satanás dizer que aquela voz que veio do céu não era de Deus. Olha que loucura que eu estou falando para você aqui. Por que Satanás atormentou Jesus no deserto? Porque o alvo de Satanás nunca foi a disputa de poder com Cristo. Ele sabe que ele é derrotado. O alvo de Satanás era anular a voz que veio do céu. Porque havia tido uma voz lá no batismo de Jesus que disse que Jesus era o filho amado que ele tinha prazer. Então, a questão aqui, irmãos, o cheque aqui, o alvo, o objetivo de Satanás era interromper a ideia de um Deus relacional, um Deus que se relaciona com a humanidade. Amém, irmãos? Amém. Isso precisa ficar muito claro. É ali que começa a ideia de batalha. Porque o grande alvo de batalha de Satanás é interromper a nossa relação com Deus. Ele fez isso com Jó, ele tentou fazer isso com Jó, mas a gente viu que deu tudo errado. Ele tentou fazer isso com Jesus e a gente também viu que deu tudo errado. Irmãos, o que a gente precisa entender é que Deus está nos preparando. E nesse preparo, Deus quer nos fortalecer. Deus quer que a gente tenha condições de batalhar. Para isso, Deus nos fornece uma armadura. Aqui é o contexto da armadura de Paulo, quando Paulo vai escrever os Efésios, irmãos. Efésios capítulo 6, dos versículos 10 ao 17. Nós não vamos ler também esse texto é conhecido por vocês e como ele é extenso, eu quero fazer uma aplicação direta aqui desse texto para os irmãos. Primeiro, quem escreveu? Quem escreveu foi o apóstolo Paulo. Em que contexto? Por volta do ano 60, 63, ali, ele estava preso em Roma, irmãos. Paulo escreve 4 cartas enquanto ele estava preso. Ele escreve
a carta de Colossenses, Filemão, Filipenses e essa última aí de Efésios, que a gente vai tratar aqui. Então, Paulo escreve quatro cartas estando preso. Na verdade, a teologia diz que ele escreve 5 cartas estando preso. Né? A segunda de Timóteo também, muito provável que ele estava preso. Mas ele, naquele evento de Roma, ele escreve essas quatro cartas. E quando ele escreve as cartas estando preso, Paulo traz essa ideia da armadura de Deus. Porque Paulo era observador, irmãos. Ele pegava esses elementos externos, assim, ele fazia aplicação direta para o texto bíblico. É muito interessante. Então, a gente sabe que quem escreveu foi Paulo. E quem foi o destinatário? Né? O destinatário escreveu para uma igreja vencedora. Irmãos, isso aqui precisa ficar claro entre nós aqui. A armadura não serve para a gente invadir o território do inimigo. A armadura serve para quem já é vencedor. Oh, meu Deus do céu! O inimigo não tem território, o território é de Deus, E aí irmão. aquela musiquinha, né, Isaac? Oi? Musiquinha, né? Lembra que a gente estava falando? Como que a gente vai cantar isso? Como? Eu não vou invadir terreno de inimigo nenhum, irmãos. Eu uso a armadura porque eu já sou vencedor em Cristo. Paulo está escrevendo para uma igreja que já é vencedora, irmãos. Não é que vai vencer, já venceu. Armadura, irmãos. Soldado, quando se alista, ele está na guerra, ele já é um vencedor, irmãos. Ele está com a armadura porque ele precisa voltar para casa. Só isso. Oh, Deus, maravilhoso. A função da armadura não é vencer a batalha, é voltar para casa. É voltar para casa sem salvo. E qual é o propósito de tudo isso? O próprio texto vai declarar. É fortalecer e dar firmeza para a igreja, irmãos. O propósito da armadura de Deus é fortalecer e dar firmeza para a igreja. É para a igreja não esmorecer. É para a igreja não sucumbir. É para a igreja não parar a obra que Deus começou na vida dela. É para a igreja avançar, é para a igreja continuar, é para a igreja trabalhar. Irmãos, a gente só usa arma para... Ninguém usa arma para ficar em casa. Ninguém usa armadura para assistir televisão. A gente só usa armadura para trabalhar, para ir para o campo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Coisa importante. Não, eu até coloquei aqui, para quê? Contra dominadores e forças do mal. Irmãos do céu, dominadores e forças do mal. A gente está rodeado disso aí. E a gente precisa compreender que a igreja não é um campo neutro. A igreja é um campo minado, é o contrário. A igreja precisa entender que ela está fazendo a diferença no bairro. Irmãos, o bairro de vocês só não foi ainda a desgraça porque a igreja de vocês está instalada lá. Nações de Cristo estão sustentando aquele bairro. E Deus só vai permitir que vocês saiam dali o dia que tiver outras igrejas amparando o bairro. Quando Deus levar você para outro lugar, é porque aquele lugar está precisando. Eu não quero entrar nessa área aí de mudança de salão, não. É que quando vocês pensarem na mudança, significa que Deus já enviou sua igreja para proteger aquele lugar. Irmãos, a gente tem uma missão no bairro, na cidade. Então é contra hostes malignas, contra dominadores e forças do mal. Outra coisa que o texto vai nos revelar é que a armadura não é opcional. Foi opcional para Davi, para nós não. E Davi só foi opcional para Davi porque a armadura não era dele, era do rei Saul. A nossa a gente tem que vestir, irmãos. Para nós não é opcional, a gente tem que vestir a nossa armadura. A gente não pode sair de casa sem a armadura de Deus. Por quê? Porque a gente precisa resistir o dia mau. A gente precisa resistir esse dia, irmãos. O dia mau chega para todo mundo.
todo mundo. A igreja tem o dia mau. A cidade tem o dia mau. O Brasil tem o dia mau. O mundo tem o dia mau. A gente precisa resistir contra esse dia, irmãos. E outra observação, por último, que eu coloco aqui nesse texto é que todos os elementos são de resistência. Você vai lembrar dos elementos da armadura. Talvez alguém me diga, mas a espada não é. Não, nesse caso a espada é também. Deus não quer que você pegue a espada para ferir ninguém. Deus quer que você pegue a espada para se proteger. A Bíblia não fere, a Bíblia protege. Aleluia. Ninguém tem autorização de Deus para ferir ninguém pela Bíblia. Glória a Deus. A Bíblia só serve para proteger. Proteger o coração, proteger o perdido, proteger o pecador. Proteger. A Bíblia só serve para isso, meus irmãos. E o restante também dos elementos. Né? Cingivos com a verdade, com o coraça da justiça, com o escudo da fé, com os pés da preparação para o anúncio da paz. Irmãos, tudo é proteção. Calçado protege, cingir é de proteção, coraça protege, escudo protege, Bíblia protege. Vamos guardar essa palavra em nome de Jesus. A armadura não serve para ataque, a armadura serve para proteção. Amém, irmãos? Ataque, irmãos, é quando a gente avança. E quando a gente avança, a gente precisa estar protegido. Sabe por que tem tanto homem de Deus caindo? Porque ele só está pensando em atacar. Ele não pensa em se proteger. Deus quer mudar isso. Em nome de Jesus. Vamos nos proteger. Glória a Deus. Opa. Batalha de Daniel, armadura de Deus. Avanço da igreja. Aqui é importante também, irmãos. Proteger do quê? Né? O pastor falou que aí a igreja precisa avançar, mas eu não entendi muito esse contexto de avançar. Irmãos, o próprio Jesus deixou claro isso. Nós já falamos aqui na aula passada que a pedra fundamental não era a pedra em si, né? Era a verdade, que Jesus é o Filho de Deus. Essa é a pedra fundamental da igreja. E ela tem um propósito, que é o avanço da igreja. Aqui, irmãos, eu vou até me ajeitar na cadeira agora para falar desse assunto. Escuta isso. Mateus 16, 18 diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Sabe o que significa isso na prática? Significa que o Espírito Santo é um dínamo tão poderoso que ele envolve a igreja e move a igreja de uma velocidade tão grande que a igreja vai avançar. Tudo que é campo que o inimigo pensa que dominou. E você sabe o que o inimigo vai fazer para tentar parar a igreja? Ele vai tentar colocar uma porta, mas quando ele colocar a porta vai ser destruída em nome de Jesus. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja que avança. Irmãos, isso para ficar claro, nós não estamos na defensiva, nós estamos no ataque. Não é a igreja que é atacada por Satanás, é Satanás que tem que ficar apavorado com o avanço da igreja. É mais sobre isso. Sheila, pastora, é Satanás que está apavorado com o avanço da igreja, não é a igreja que está preocupada com os ataques de Satanás. Irmãos, o poder que está sobre nós é o poder do Espírito Santo, irmãos. Irmãos, o livro Atos dos Apóstolos, ele não podia se chamar Atos dos Apóstolos, ele tinha que se chamar Atos do Espírito Santo. Porque em todo o tempo o Espírito Santo foi movendo, irmãos. Ele desce em Atos 2, do 1 ao 4, ele desce com Pentecoste, com aquele poder tremendo, irmãos. E ele não para por aí, porque em Atos 4:31 ele pega um grupo de pessoas que estavam orando, estremece a casa e diz, vai! E ele não para por aí, porque em Atos capítulo 10, versículo 44, ele faz um homem ímpio
ser batizado no Espírito Santo. Cornélio, irmãos, é batizado no Espírito Santo. Os judeus vão questionar o Pedro e ele fala: eu vi o Espírito Santo descer na casa daquele homem, exatamente igual fez em Pentecoste. E o Espírito Santo não para por aí, porque em Atos capítulo 19, Paulo encontra 11 homens no pelo caminho que tinham sido batizados com o batismo de João e pergunta para eles: vocês não conhecem o Espírito Santo? Eles falaram: não. Então receba o Espírito Santo em nome de Jesus. Oh, aleluia, Senhor Jesus. Não para por aí, irmãos. É o mesmo Espírito Santo que levou o apóstolo Paulo para morrer em Roma, só para se cumprir Atos 1:8, que disse: vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aleluia. Esse poder que nasceu em Pentecoste ainda inunda coração de crente. E é esse poder que faz a igreja não parar, irmãos, quando ela tem tudo para parar. É o poder do Espírito Santo que faz a igreja avançar quando ela está com vontade de parar. É o poder do Espírito Santo que faz os irmãos avançarem quando os irmãos querem desistir. É o poder do Espírito Santo que diz: vai, igreja, vai, porque Ribeirão é de vocês. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E quando o inimigo tentar brecar isso, colocar uma porta entre vocês, sabe o que vai acontecer? A porta vai ser destruída, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. Aleluia. Oh, Jesus, aleluia. Glória, Senhor, por isso. Eita, eu sinto a presença de Deus como aqui, que a gente aleluia. fica alheio, né? Hã? Como que a gente fica alheio? Então tá quase pulando na tela aí. Eita, Jesus. É presbiteriano, hein? Já tô gritando a O pessoal mais presbiteriano que eu conheço. Eu tento ser menos pentecostal, mas eu vejo um versículo desse e eu não consigo, meu Deus. Oh, Senhor. Deixou o Guitão falar, mano. Presbiterianíssimo. Ô, Guitão, não vai prevalecer, Guitão. A igreja vai avançar porque essa é uma ordem de Deus. Para. Nós fazemos parte da grande comissão. A grande comissão começa em Atos 1:8 e ela não parou ainda. E eu tenho um recado para Satanás: ela não vai parar. Para em nome de Jesus. Ela não vai parar. Pode botar a porta no meio do caminho. Põe a porta que a gente despedaça pelo poder do Espírito Santo. Irmãos, a função na batalha espiritual do crente é destruir fortalezas. Nós fomos chamados para destruir fortalezas. Isso precisa ficar claro para os crentes. Olha o que o versículo diz. Os dois versículos de 2 Coríntios 10, 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Se você parar aqui no texto, você pode colocar... Tem tanta gente que chama de fortaleza as coisas aí, irmãos. Tem cada coisa que chamam de fortaleza que eu fico horrorizado. Vamos ver o que o próprio texto diz que é fortaleza. Destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Fortalezas, irmãos, aqui o que o próprio texto revela é uma hermenêutica do próprio texto. Irmãos, a regra básica da hermenêutica é que a Bíblia explica a Bíblia. Olha o que o próprio texto diz. Fortaleza significa argumentos e pretensão contra o conhecimento de Deus. Então, a nossa função na batalha espiritual é destruir todo tipo de argumento e pretensão que destrói o conhecimento de Deus, que tenta persuadir, dissuadir, que tenta enganar, que tenta ludibriar, que tenta criar uma salada, uma coxa de retalho espiritual. A nossa função, irmãos, é destruir argumentos e pretensão contra o conhecimento de Deus. Essas são as fortalezas. E o crente que não assumir esse papel na batalha, ele não entendeu a batalha espiritual. Se a gente conseguir compreender a batalha espiritual como ela é, irmãos,
nós vamos fazer da nossa vida uma destruição de fortalezas. Toda vez que Satanás tentar, através das pessoas, levantar uma fortaleza de desconhecimento, nós vamos lá enfiar a marreta. Essa é a função nossa na batalha espiritual. É destruir todas as fortalezas. Só que essa marreta é espiritual, viu, irmão? Não é marreta física, não. Porque as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir essas fortalezas. A gente precisa ficar atento, irmãos, porque tem tanta fortaleza se levantando aí, irmãos, dentro da igreja, né? Aliás, em todo lugar, né? Isso nunca mudou, viu, irmãos? A igreja sempre foi alvo dessas fortalezas, viu? Sempre teve gente que ficou levantando aí os muros para o muro da enganação. O único muro que dá certo quando se levanta é o muro que protege a cidade. E aí eu entendo que precisa da direção, igual de Neemias, irmãos. 52 dias para levantar um muro de proteção. Muro da enganação a gente destrói. Nossa função é levantar muro de proteção. Aleluia. Eu coloquei aqui alguns exemplos desses argumentos. Na verdade, um exemplo, né? O exemplo desses argumentos está nesse versículo aqui de 2ª carta aos Coríntios, no capítulo 11, verso 15. Irmãos, uma curiosidade sobre Coríntios, tá bom? Paulo, na verdade, escreve 4 cartas aos Coríntios. Só que, infelizmente, apenas 2 cartas ficaram preservadas. Inclusive, uma dessas cartas chama Carta de Lágrimas. Está escrito no próprio Coríntios. A própria carta aos Coríntios, Paulo menciona essa carta de lágrimas. Mas, infelizmente, elas não foram preservadas. E aí, para nós, chegaram apenas 2 cartas, que compõem o nosso cânon bíblico. Então, a 2ª carta aos Coríntios, no capítulo 11, verso de número 15, diz o seguinte: não é muito, pois, que seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Lembra que o versículo 14 nós lemos na aula passada, que não é de surpreender que o próprio Satanás, o próprio inimigo, se transfigure em anjo de luz. E aí o versículo 15 diz que ele não só se transfigura, como ele também tem os seus ministros de justiça. Seus ministros também se transfiguram em ministros de justiça. Isso é um perigo, irmãos. Aqui eu coloquei uma frase aqui, ó. E aqui eu não quero ser polêmico, não, mas eu preciso tocar na ferida. A gente precisa tomar muito cuidado com os sinalizadores de virtude. A gente precisa tomar muito cuidado. Irmão, sinalização de virtude não é fruto do Espírito Santo. Isso precisa ficar muito claro, irmãos. Há uma diferença gritante entre fruto do Espírito Santo e sinalização de virtude. Sinalização de virtude é maquiagem, é um escudo, é uma capa, é uma máscara. Fruto do Espírito não tem como esconder, sinalização de virtude tem. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, meus irmãos. Porque na prática, hoje, a gente vê mais sinalização de virtude do que fruto do Espírito. A gente vê mais as pessoas parecerem do que serem. A gente vê mais as pessoas preocupadas com a aparência do que com a essência. E isso é um grande perigo na batalha espiritual. Por quê? Por que é um grande perigo? Vocês lembram, irmãos, daqueles camaradinha que tentaram expulsar demônio em nome do Deus de Paulo? Aquilo era uma sinalização de virtude clara. Só que eles não tinham essência. E por não ter essência, eles passaram vergonha. A gente precisa tomar muito cuidado, irmãos, com essa aparência. O crente, ele teria que ser uma pessoa menos preocupado com a aparência e mais preocupado com a essência. Assim deveria ser em tese. O crente devia estar mais preocupado com a intimidade dele com o Espírito Santo do que com a exposição dele com os irmãos.
Essa deveria ser a tônica nossa cristã. Por isso que quando a gente vê na batalha e tanta gente sucumbindo para o inimigo, é porque aí você vai falar assim, puxa, mas aquele irmão era uma bênção. É porque você estava olhando para as virtudes dele, mas ele não tinha fruto. A gente precisa ter fruto, irmãos. A evidência de que nós somos nova criatura é o fruto do Espírito. Fruto do Espírito não é uma característica, é uma evidência. Amém, meus irmãos? Precisa ficar evidenciado. Porque se o fruto do Espírito não for evidente em nós, os frutos da carne serão. Guarda isso, não esquece nunca mais na sua vida. Se o fruto do Espírito não for evidente na nossa vida, certamente os frutos da carne serão. E aí, irmãos, na batalha a gente toma realmente uma invertida. A gente vira um alvo fácil para o inimigo. Porque quando não se tem fruto do Espírito, a gente está desarmado. É evidente que o texto anterior ele não vai falar quais são as armas espirituais. E aí a igreja levantou muito, que oração, jejum, leitura da palavra, conhecimento bíblico, comunhão, constância, firmeza, são tudo armas poderosas espirituais. Mas, irmãos, se eu puder trazer uma arma aqui poderosíssima para a nossa reflexão sobre esse assunto, é o fruto do Espírito. A gente não pode parar de buscar o fruto do Espírito, irmãos. A gente não pode parar de buscar paz, alegria, o gozo, o domínio próprio. A gente não pode parar de buscar a longanimidade, a benignidade. A gente não pode parar de buscar o fruto do Espírito, irmãos. O crente que no meio do caminho para de buscar o fruto do Espírito é porque ele já foi dominado pelo fruto da carne. Existe uma diferença, eu falo isso para os irmãos da igreja, existe uma grande diferença entre o crente velho e o velho crente. Existe uma diferença gritante. Velho crente continua buscando o fruto do Espírito. Crente velho já aderiu ao fruto da carne e abandonou o fruto do Espírito. O velho crente, irmãos, é o Moisés, que com 83 anos, que já tinha vivido pouca coisa, ele só tinha visto o mar se abrir, ele só tinha visto as 10 pragas do Egito, ele tinha visto codornizes sair do mar, ele tinha visto água brotar, sair da rocha, ele já tinha visto o maná cair do céu, ele já tinha visto coluna de fogo, ele já tinha visto nuvem que protege, ele já tinha visto as alpacas não se desgastarem no meio do deserto, ele já tinha visto a sarça arder, falar com ele já tinha visto a vara que ele jogou no chão se transformar em serpente, só algumas coisas que ele já tinha visto. Aí com 83 ele olha para cima, porque ele não parou de buscar o fruto do Espírito, e ele falou para Deus: eu preciso ver tua glória. Eu não posso morrer sem ver tua glória. Oh, Jesus, nos dá essa vontade, Pai. Em qualquer fase da nossa vida, não importa o que a gente viveu, não importa quais foram as nossas experiências, nos dá o desejo incessante de ver a tua glória. Em nome de Jesus. E nesse anseio, irmãos, o tiozinho subiu um monte, esqueceu a água, esqueceu a comida. Ficou 40 dias de jejum lá para ver as costas da mão de Deus na fenda da rocha. Eita Deus! O homem não lembrou nem de levar comida e nem bebida. Ô Senhor, nos dá esse espírito, Pai. Eu vejo o crente aí, irmãos, andando, arrastando. Parece que já viveu tudo. Ele parece, inclusive, que já conversou com Deus como um amigo fala com o outro. Dá a impressão que ele já transportou as tábuas da lei nas mãos. Dá a impressão que ele já desceu do monte, o rosto dele estava transfigurado de tanta glória que ele precisou pôr um pano no rosto. Dá a impressão. Você olha para ele e fala: irmãos, vamos buscar. Ele fala: não, já vivi tanta coisa. Viveu nada ainda, rapaz. Vocês não viveram nada, eu não vivi nada ainda, irmãos, eu estou igual um menino na presença de Deus. Eu estou doido para ter experiência com Deus, eu estou doido para ver coisas de Deus, eu estou doido para ser usado.
tô maluco, eu tô buscando, eu tô pedindo, eu tô clamando, eu tô rogando. Mostra a tua glória, Senhor. Eu não quero ser um sinalizador de virtude, não. Eu quero ser um homem que anda com o fruto do Espírito. Amém, irmãos? Sejam desses em nome de Jesus. Aleluia. Nós estamos no caminho do final, mas vai ficar gostoso agora. A vitória na cruz. Irmãos, é impossível falar de batalha espiritual sem mencionar a cruz de Cristo. É impossível. Isso estava escrito já desde Gênesis. Eles chamam esse texto de proto-evangelho. É como se fosse um embrião do evangelho lá em Gênesis. Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Irmãos, a cruz de Cristo é o ápice da batalha espiritual. A cruz de Cristo é o estandarte da vitória. A cruz de Cristo, irmãos, é a bandeira enfincada na vitória. A cruz de Cristo, irmãos, representa a derrota de Satanás. Derrota no que diz respeito à utilização do pecado. Eu lembro que Paulo vai escrever: onde está a morte, o teu aguilhão? Irmão, você sabe o que é aguilhão, né? Aguilhão, para os irmãos que estão aqui e não sabem o que é aguilhão, os irmãos que lembram do desenho do Pica-Pau, quando o Pica-Pau era sentenciado à morte no barco, eles colocavam a venda no olho do Pica-Pau e colocavam ele numa rampa, assim, né, uma prancha. Lá embaixo tinha um monte de tubarão. Aí o Pica-Pau ia lá na prancha e o cara ficava com uma lança cutucando ele para ele ir mais para frente. A lança cutucava, o Pica-Pau dava um passo para frente. A lança cutucava, ele dava um passo para frente. Significava que cada vez que a lança cutucava, ele estava mais perto da morte. Sabe o que a cruz fez? Destruiu a lança, que é o aguilhão da morte. Glória a Deus. Nunca mais você e eu seremos empurrados para a morte, porque Cristo na cruz destruiu o aguilhão da morte. Aleluia, Jesus. Não tem mais lança nas nossas costas empurrando a gente para cair no mar de tubarões, não, irmãos. Não dá para a gente lançar essa desculpa mais, porque a cruz anulou o efeito da lança. Anulou o efeito do aguilhão, irmãos. A gente não tem mais isso. E eu lembro de um pastor que ele foi pregar esse versículo numa igreja. Aí quando ele terminou de pregar, um irmãozinho da roça chegou nele e parou ele e falou: ô pastor, eu não entendo muito essas conversas suas aí da pregação, mas eu queria te contar uma história que talvez vai ajudar você aí para ilustrar quando você for falar sobre esse assunto. Eu vou contar uma história para o senhor que pode ajudar o senhor aí na hora que o senhor for pregar isso. Aí ele ficou curioso e falou: ô meu irmão, então conta a história. Ele falou: sabe o que é? Lá na roça, a gente tem a história da serpente teimosa. Qual que é essa história? Ele falou: é o seguinte, quando aparece uma serpente lá na nossa roça, a gente dá uma porrada na cabeça dela de manhã, só que quando chega de tarde, ela tá lá estribuchando ainda o corpo, você acredita? Aí o pastor ouviu aquela história e falou assim: puxa vida, é exatamente isso. Porque alguém pode me perguntar, mas a cruz não derrotou Satanás? Sim, irmãos. A cruz pisou na cabeça de Satanás. Só que a cobra ainda está estribuchando. Só que vai ter uma hora que ela vai parar de estribuchar. E quando ela parar de estribuchar, irmãos, vai ser a nossa vitória completa. Escuta isso. Aquele irmão da roça disse o seguinte: eu não tenho mais medo da serpente. Porque eu sei que ela está se mexendo, mas ela não tem vida mais. Aleluia. Eu não tenho mais medo da serpente porque eu sei que o golpe fatal já foi dado na cabeça dela. Ela está estribuchando porque ela não aceita a morte, mas ela já morreu. Irmãos, a cruz de Cristo fez esse efeito. Ela enfincou a cabeça de Satanás
E Satanás ainda estribucha, por isso que ele ainda move, ainda faz ainda estripulia ainda no nosso meio. Porque ele está estribuchando, irmãos. Mas vai ter uma hora, irmãos, que esse corpo vai parar de se mexer. E aí a gente vai ter a nossa vitória final. O que importa para nós é que o golpe fatal já foi dado na cabeça dela. O crente precisa aceitar e assumir essa promessa. O crente não pode agir como se Satanás tivesse força para destruir a vida dele. O crente precisa agir acreditando na promessa que foi feita em Gênesis 3,15. Que Cristo já desferiu o golpe que acertou a cabeça de Satanás. Já está, irmão, já foi dado esse golpe. Satanás estribucha porque ele é teimoso. Não significa que ele tem força mais. A gente precisa agir para se aproximar mais de Deus e ficar com menos medo de Satanás. Quanto mais perto de Deus, mais longe de Satanás nós estamos. Eu sei que é meio óbvio isso, né? Mas essa é a grande verdade. Quanto mais envolvido com as coisas de Deus, menos envolvido eu estou com as coisas do inimigo. Quanto mais intimidade eu tenho com Deus, menos eu sou colocado na mira de Satanás. Na mira que eu digo assim, é estar no campo de Satanás, vai. Ser um alvo fácil. Irmãos, vamos nos aproximar mais do nosso Senhor e Salvador. Esse é o assunto que nos interessa. Por que esse assunto nos interessa? A cruz é a carruagem de fogo. Eu amo essa visão de Spurgeon. Ele diz que a cruz é a carruagem de fogo, irmãos, do cristão. E por que é isso? Olha o que Colossenses 2,15 vai dizer. E, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Irmãos, isso aqui é extraordinário. Por que é extraordinário? Guarda essa e não esquece nunca mais. Satanás pensou que tinha vencido quando colocou Jesus pendurado na cruz. Mas o efeito da cruz foi justamente o contrário. Foi na cruz que Jesus desfilou com Satanás arrastado por uma corrente. Aleluia. Toda vez que o império vencia uma região, quando ele dominava a região, ele trazia o rei daquela região e as lideranças arrastados por uma corrente e desfilava em praça pública e as pessoas jogavam tomate nelas. Aquilo era um símbolo de que o exército que a pessoa estava inserida era poderoso e vencedor. Significava que ele tinha conquistado a terra do inimigo e trouxe o inimigo como modelo, como exemplo, como espetáculo para que todo mundo visse que aquela terra foi conquistada. Jesus desfilou com o inimigo e todas as potestades e principados agarrados a correntes, arrastando com a sua carruagem de fogo. A cruz, irmãos, foi a exibição do inimigo derrotado. A cruz foi a exibição do avanço que o reino de Deus promoveu na terra. Não há um lugar que a cruz não tenha vencido. Não há uma área que a cruz não tenha dominado. Não há, irmãos, uma região que a cruz não tenha conquistado. Não há uma montanha que a cruz não seja o ponto mais alto. Não há! A cruz é o poder do cristão, a cruz é o orgulho do cristão, a cruz, irmãos, é o ápice da vida do cristão. Significa que tudo que o inimigo tinha foi despojado. Significa que tudo que o inimigo pensava ser dono foi tomado, inclusive da morte. Jesus tomou a chave da morte do inimigo. Oh, aleluia, Jesus. Oh, Deus maravilhoso. O áudio tá baixo. O Leroy. falou. Fala, Leroy. Melhorou? Me perdoa, ficou muito baixo o áudio. Vamos lá. Mas melhorou agora?
não, continua bem baixo e tava bom. Eita, do nada. Eu não mexi em Será nada. que é só o meu? De vocês está normal? É o seu então, negão. Oh, meu Deus. Tá no computador? Ah, o meu deu problema no carregador, eu tive que sair, voltar, achei que estava carregando, não estava. Me perdoa por ter interrompido a aula. Ô Isaac, pastor. Eu vou sair então, porque eu não estou conseguindo ouvir. E depois eu vou ouvir a aula. Me desculpa por ter interrompido. Não, Um beijo, um abraço, paz do Senhor Jesus Cristo. Me Amém. perdoa. Tchau, tchau, paz. Vai, É a pessoa mais fofa, né, mano? Irmãos, isso aí é o crente que não tem isso como o símbolo máximo da sua fé, ele já está desprotegido nessa batalha. O crente precisa entender que ele está indo para uma batalha que tem um general de guerra chamado Jesus Cristo que já desfilou com o inimigo acorrentado. Jesus já fez isso. Por isso, parece uma coisa óbvia para nós hoje, não parece? Mas eu fico pensando, por que a igreja lidou com isso tantos anos? A igreja teve tanta dificuldade ao longo do tempo para compreender isso. Irmãos, fala para mim, qual foi o crente que não teve medo do cortador, migrador, destruidor e roubador? Fala para mim. Fala para mim qual foi o crente que não ficou com medo, irmãos, das potestades, dos principados, dos demônios territoriais ensinados pela igreja. Qual foi o cristão que não teve medo disso, irmãos? Sabe por quê? Porque a gente não conseguiu compreender que lá na cruz Jesus destruiu toda a autoridade maligna, toda a hoste maligna. Tudo que é principado, tudo que é potestade foi exposto publicamente como um ato de vergonha. Manda aí, pastora. Só um adendo. Isso que você está falando é verdade. Mas como eu fui criada pela minha avó, ela não tinha medo disso daí. Então ela não ensinou a gente a ter medo dele. A avó era crente pra caramba, filho, por isso. Pelo contrário. Ela busca, sabe? A avó não tinha medo deles. Então, entendeu? Porque a gente fala assim, mas vai muito do entendimento mesmo. Mas pastora, porque a igreja foi criada com essa Não tem mentalidade. nada a ver com a idade, muito menos com a época, é do entendimento, né? Exatamente. A igreja teve muita dificuldade com esse assunto ao longo do tempo. Ela deu mais ênfase a esse tipo de situação do que a própria vitória de Cristo na cruz. Irmãos, Cristo já venceu, Cristo é o vencedor, irmãos. A cruz é o tormento do inimigo. E eu estou falando a cruz, irmãos, é o que a cruz representa, não a cruz em si. A cruz em si, né? Eu lembro que Paulo vai escrever aos Colossenses, né? Que é o símbolo da maldição. Por isso que a gente não fica dando muita ênfase para o símbolo da maldição. A gente dá ênfase para a ação redentora da cruz de Cristo. Cristo venceu, irmãos. A cruz para nós já não é mais aquelas duas madeirinhas assim. A cruz para nós agora é uma carruagem de fogo. Aleluia, Jesus! Por isso que a gente não se apega a simbolismo. Não estamos nem aí com símbolo. Nós estamos preocupados, irmãos, é o que representa a cruz. A cruz representa a vitória do povo de Deus. Sobre pecado, sobre maligno, sobre Satanás e seus anjos caídos. Por falar em anjo, irmãos, eu lembro que ele caiu com a terça parte. Se a gente for bom de matemática, a gente está sempre em maioria. Oh, glória a Deus. Aleluia. Somos vencedores. Glória a Deus. Irmãos, essa aqui é uma certeza que a gente tem, que a gente não pode jamais se dissociar dela. A gente tem que estar sempre com essa certeza no coração. Nós lutamos uma batalha que já tem vencedor. Nós não lutamos para vencer. Nós lutamos para continuar vencendo. Nós lutamos para ir até o final, para levantar a bandeira Jeová Nissi da nossa vida. Nós não lutamos para vencer. A batalha espiritual não serve para o crente vencer. A batalha espiritual serve para o crente continuar vencendo.
Eu sei que parece sutil a diferença, mas é muito importante a gente compreender isso. Nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós não entramos em batalha nenhuma para vencer, irmãos. Nós já temos um general de guerra que já nos deu a vitória. Nós lutamos justamente para consolidar a vitória. Nós lutamos justamente para chegar no final e fincar a bandeira, só para isso, irmãos. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Apocalipse 21:7. Nós lutamos, irmãos, sabe para quê? Para sermos coroados pelo nosso Senhor e Salvador. Não vai ser o pastor que vai nos coroar. Não vai ser a igreja que vai nos coroar. Não vai ser a religião evangélica que vai nos coroar. Não vai ser, irmãos, a teologia A ou B que vai nos coroar. Vai ser o próprio Cristo que vai pegar a coroa e colocar na nossa cabeça. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O próprio Cristo vai nos coroar. E a gente, como é esperto e viu os 24 anciãos, eles vão pegar a coroa e vão falar: tá aqui, meu Senhor. Aleluia, Jesus. Eu não vim atrás da coroa, Jesus. Eu vim atrás da sua presença. Eu vim atrás do Senhor. Eu vim atrás da sua companhia. Porque, irmãos, escuta. Para que batalhar se eu chegasse no céu e visse apenas ruas de ouro? Se eu visse apenas o rio que corre na cidade? Se eu visse apenas a árvore da vida e não encontrasse o meu Salvador? Que proveito teria essa batalha? Para que eu ia batalhar se no final de tudo eu não encontrasse o meu Salvador? Eu amo a ideia de ter ruas de ouro adornada com jaspe, com sardônia, com tantas outras coisas. Eu amo a ideia, irmãos, de encontrar os meus irmãos lá. Eu amo a ideia de me assentar e correr nos jardins de Deus e ter um corpo incorruptível. Eu amo essa ideia, mas a ideia que eu mais amo, e eu tenho certeza que você também, a nossa coroa vai ser encontrar com o nosso Salvador e dizer: obrigado, Jesus. Glória a Deus. Essa é a coroa do cristão. Aleluia. Essa é a vitória do crente. Aleluia. Esse é o estandarte de ouro que a gente levanta. Essa é a nossa bandeira enfincada na batalha espiritual. É dizer: eu sei que não foi fácil, mas valeu a pena. Irmãos, a gente vai correr e vai se agarrar no pescoço do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque eu tenho certeza que Ele vai se agachar e vai, como um pai que recebe seus filhos, Ele vai abrir os seus bracinhos e nós vamos correr. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, aleluia. Oh, aleluia, Jesus. E nós vamos correr e vamos agarrar o pescoço do nosso Salvador. E nós vamos dizer: obrigado, Senhor Jesus, por todas as vezes que a minha alma desfaleceu e o Senhor enviou o teu Santo Espírito para me levantar. Obrigado, Senhor Jesus, por todas as vezes que eu fui traído, que eu fui caluniado, Senhor Jesus, e eu tive vontade de parar e o Senhor disse: vai mais um pouquinho, vai mais um pouquinho. Obrigado, Senhor Jesus, por isso. Por todas as vezes que eu só tive perdas no reino dos céus, mas quando eu percebi que o que eu estava ganhando era muito maior, Senhor Jesus, e isso levantou a minha alma. Obrigado, Senhor. É isso. Um dia nós vamos nos encontrar com o nosso Salvador, meus irmãos. E não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais corrupção, não haverá mais traição, não haverá mais nada disso. Só haverá um céu de luz para nós morarmos na Nova Jerusalém com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e saber que tudo valeu a pena. Toda arma forjada do inimigo não prosperou contra nós. Toda arma que o Senhor deu na nossa mão, nós fizemos bom uso dela
E todas as vezes que nós pensamos em parar, foi justamente a hora que Deus mandou a gente continuar. Aleluia. Isso é vitória. Isso é vitória, irmãos. A maior vitória de todas é a gente encontrar com o nosso Salvador. Não existe maior vitória que essa. E se a gente não tiver essa esperança viva dentro de nós, é o que Pedro vai escrever na sua carta, quando ele fala que a esperança viva é a garantia da nossa herança, que nós vamos receber no grande dia do Senhor. Mesmo que por um pouco de tempo, Pedro escreve, sejamos atormentados ou passamos por provações. O alvo da nossa fé é encontrar com o nosso Salvador. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. Foi um prazer estar com vocês aqui nessa aula tão maravilhosa, onde nós aprendemos juntos aqui com Deus o verdadeiro alvo da batalha espiritual. Eu fico muito grato, pastora Sheila. Muito obrigado, Guitão, pela oportunidade, pela honra de estar com vocês, viu? Deus abençoe. Toda nossa, pastor Isaac. Deus abençoe sua vida. Sempre, sempre, sempre. Amém. Pastor, obrigada, viu? A foto. Pela Fotinha. disponibilização do seu tempo de estar nos ensinando. Né? Que Aleluia. seja louvado pela sua vida. Né? E Amém. Muito obrigado. pedir para a pastora Sheila. Vai tirar foto, né, Jéssica? Você vai tirar, Jéssica? A Regina quer falar. Fala, Regina. Cadê ela? Quero não. Tinha uma mãozinha, não tinha? Quero Não, jamais. Ela já falou, pronto. Aí a pastora Sheila, ora Amém. pra gente encerrar. Isaac, vou só agradecer e é isso aí, entendeu? Amém. Você Amém. me deve, continua me devendo. Porque no reino é assim, né? Você deve. Paulo falou, a ninguém devais nada, a não ser o amor. Então essa dívida é A eterna. gente se deve, né, amigo? É isso aí, meu amigo. Eu sei que você, Glória a Deus. que a nossa igreja foi muito abençoada e sem palavras, desse time, timaço que a gente conseguiu montar e conseguiu concluir, né, pastora? Caraca, chegou, hein? Tão despretensiosamente, não, pastora? Foi bem isso. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mentira, era tudo pretencioso, você tá ligado, né, Isaac? Era tudo intencional. Tudo, né? Deus Obrigado abençoe. por reino. Amo você. Amém. Vamos orar e agradecer. Quer falar, Guitão? Pode orar, Guitão. Meu Deus, muito obrigado mais uma vez por esse entendimento. Obrigado por ter apresentado aqui o seu conhecimento. Temos compartilhado dessa mesa tanto, um farto conhecimento, um farto Yasmin, Espírito já não dá Santo. mais pra ficar jogando, não. Estamos trabalhando essa noite aqui, mais que um estudo, mas como um acalento ao coração de Pai. Agradeço por nosso Jesus, quem somos, de quem pertencemos para toda a eternidade. Eu resto todos aqui para as suas casas. Todos eles recebam o Espírito que nós tivemos aqui nessa aula hoje. Todos sejam munidos desse conhecimento, sejam munidos dessa graça que Deus nos deu essa noite. Como diz, que nós todos nos aperfeiçoemos em Cristo Jesus, por eternidade. Amém. Glória a Deus. Vamos tirar uma foto. Isaac, eu sou ótima de foto, igual eu sou ótima de dirigir culto, igual você. Fecha a sua apresentação, por favor. Gente, vocês não sabem, o Guitão morre de ciúme do Isaac, porque o Isaac ele é meu irmão de verdade. Meu quando o Wellington me abandonou na juventude, Isaac apareceu. Já que você está usando intriga de novo. Aí, abriu. Quem mais vai abrir? Vamos abrir. Roger, eu já tô vendo. Regina, não vai abrir? Não. Pastora, já foi aqui. Vai aí agora. Agora ela abriu. Vai, peraí. Amém. Glória a Deus. Aí você sabe que o Guitão morre de cima de você, né, Isaac? Mas é assim mesmo. Então eu amo a vida dele até a eternidade. Me ama porque você me ama, né? Não conta pra ele. Né? Por herança.
É só causando intriga. Isaac. Né? Tá vendo? Deus abençoe vocês. Com pouca luz. Obrigado. Deus abençoe. Tchau, Isaac. Então, Tchau, querido. Tchau, Leroy. Tchau, gente. Tchau, tchau. gente. Vai dar Paz, tudo. Deus abençoe.